encontro lá em São Paulo, nós conseguimos estabelecer algumas prioridades. Por exemplo, o Barão de Itararé se dispôs a encampar, a aderir a um trabalho do ilustre professor emérito da Universidade de São Paulo, Fábio Conde Comparato, que entrou com ação por omissão no Supremo Tribunal Federal para obrigar o Congresso Nacional a legislar sobre os capítulos da Constituição de 1988 que tratam da liberdade de expressão e da comunicação. Desde 1988, o Congresso Nacional não se manifesta sobre isso. E o professor Comparato resolveu entrar no Supremo, exigindo que o Congresso faça alguma coisa, é o que se chama de ação por omissão, e o Supremo, depois de uma primeira recusa da ministra Ellen Grace, foi obrigado a aceitar a ação e vai ter que julgar o trabalho do professor Comparato. Isso nasceu oficialmente no primeiro encontro dos blogueiros do Barão de Itararé de vocês. Foi lá onde eu conheci o Daniel, e você, o Leonardo também. Foi lá onde nos conhecemos e foi lá onde lançamos essa semente, como vocês veem, já está dando frutos. Nesse encontro, nós elegemos, por exemplo, o Cloaca, que foi eleito o blog do ano, o Cloaquinha, como disse Lula, e o Cloaca realiza hoje, nesse momento, lá em Porto Alegre, com a presença do meu dileto amigo, o Miro Borges, com a presença do Arzenha, com a presença do Rodrigo Viana, com a presença do Arzenha, Rodrigo, Renato Rovain, estão todos lá em Porto Alegre para lançar um encontro, o primeiro encontro de blogueiros do Rio Grande do Sul. Eles mandaram o primeiro time para o Porto Alegre e mandaram o segundo time para Porto Alegre. Foi essa divisão do trabalho. Ao contrário, você é tão forte que bastou vir sozinho. Essa foi uma batalha que nós travamos lá também. Eu me lembro que o Nassif usou essa expressão. Naquele momento do nosso encontro em São Paulo, nós travamos uma batalha para manter a nossa identidade, porque tínhamos sido acusados naquela altura de sermos blogs sujos. O candidato à presidência da República, o José Serra, ele nos chamou de sujos, porque ele prefere os blogs limpos, aqueles que se hospedam no Globo, se hospedam na Folha, se hospedam na Árvore Frondosa do Pico. Nós, com muito orgulho, não, nós somos sujos. E lá em Porto Alegre, outro dia, numa cerimônia em que o governador Tasso Genro nos convidou, os sujos, para participar do lançamento de um gabinete digital, que pode ser uma sugestão para a Prefeitura de Fortaleza. O gabinete digital, eu sugeri ao ministro Tasso Genro que na próxima oportunidade ele ponha na porta uma gôndola de desodorantes atômicos para poder nos higienizar antes de entrar na sala ao fedor que nós exalávamos no gabinete. Nesse segundo encontro agora de Brasília, nós vamos ter uma presença importante, que é do presidente Lula, que se comprometeu a ir através de uma entrevista que deu a um blogueiro, ao PT do Enio, PT Trem, né? PT13. Disse ao Enio que vai. Então, como ele disse ao Enio, eu acredito que ele vai. Independente do que ele diga, claro, antes do que ele diga ao Ricardo Couto, ou da quem seja. E o Lula tem um papel muito importante nessa nossa história, porque ele foi o primeiro presidente que deu uma coletiva aos blogueiros sujos. Antes de deixar o governo, ele reuniu em Brasília os blogueiros sujos e nos deu uma entrevista coletiva, e foi um marco na história da blogosfera brasileira. Mas eu gostaria de dizer também que nesse segundo encontro lá em Brasília nós temos alguns desafios a enfrentar. O primeiro é que eu acredito que essa batalha que nós travamos aqui, acima de tudo, a batalha pela liberdade de expressão, se encerra, se materializa, se concretiza num marco regulatório para a mídia brasileira, que eu, por provocação, no nosso blog Conversa Fiada, chamo de Lei de Médios. Exatamente para lembrar que na Argentina já foi feita uma lei dessa, que lá enquadrou a Globo da Argentina, que é o Grupo Clarim, e que nós deveríamos copiar. E eu sei que os brasileiros têm preconceito contra os argentinos, e eu falo Lei de Médios de propósito,
é para enfrentar esse preconceito e mostrar que aqui o nosso vizinho aqui do Sul já fez um marco regulatório que nós não temos coragem de fazer. E eu temo que a nossa lei de meios não saia. O presidente Lula não fez. E eu sou do tempo da TV Globo em que não se podia ouvir a voz do presidente Lula. O presidente Lula entrava em nota coberta. A voz do locutor se sobrepunha do Lula em qualquer reportagem que aparecesse a imagem do Lula. Se o Lula falasse chinês, swahili ou castelhano, o povo brasileiro não ia saber, porque pela Globo ele não tinha voz. E ele fez 8 anos de governo e não fez uma lei de meios. No último dia, aos 45 do segundo tempo, quase na disputa por pênaltis, ele pediu ao Frank para fazer uma lei de meios. O ministro Frank Martins fez a lei de meios e essa lei de meios se encontra na gaveta do atual ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Agora, recentemente, no encontro com blogueiros, aqui o Miro compareceu, blogueiros e deputados da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão, que tem uma co-liderança da deputada Luísa Erondina, uma batalhadora, uma mulher corajosa, e o nosso colega blogueiro e jornalista Emiliano José, da Bahia, do PT da Bahia, ela do PSB. Os dois se empenharam e criaram uma Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão. E lá teve que ir o ministro Paulo Bernardo. E lá o ministro Paulo Bernardo prometeu ao Miro, Erundina e ao Emiliano que ele vai proibir a propriedade cruzada. Ou seja, no mesmo ambiente, numa mesma comunidade, no mesmo mercado, você ser dono de televisão, rádio, jornal. Não sei se isso lembra vocês aqui. Ser dono de televisão, rádio, jornal, revista, internet. Aqui não tem isso. Lá em São Paulo, lá no Rio. A lei de meios do Paulo Bernardo, diz ele, vai combater o monopólio, estabelecer limites, distribuição mais equitativa do espectro da audiência, como existe num país tipicamente socialista, que é os Estados Unidos. É uma nação socialista, como todos sabemos, regida pelos princípios do Stalin. Lá tem controle da propriedade cruzada, controle do monopólio. Lá tem uma preocupação muito grande, que é a concessão de rádio e televisão a políticos. Diz o ministro Paulo Bernardo que vai proibir isso. Agora, aqui no Brasil, nenhum político tem concessão de rádio. Não, imagina. Não tem. Quem tem é o filho do político, é o irmão do político, é o tio do político, é o laranja do político. Político não tem. No Ceará, eu ia falar no Ceará, não podemos falar no Ceará. No Ceará não tem esse problema. Nem no Maranhão. Mas no Maranhão, por exemplo, o Sarney não tem nada lá. Quem tem é o filho do Sarney. Lá, por exemplo, o Edson Lobão não tem no Maranhão, é o filho do Edson Lobão. Né? Na Bahia, o Antônio Carlos não tem também. Quem tem é o filho do Antônio Carlos, tá certo? Então não tem esse problema no Brasil. E eu quero saber também, como diz o ministro Paulo Bernardo, que vai haver um controle dessa interferência, essa misturança entre opinião e notícia informativa. E criar um espaço para a resposta, o contraditório, abrir espaço para aquele que é ofendido, ou aquele que é vítima de uma informação deturpada e artificial, possa se defender e dar a versão mais apropriada. Eu sou muito cético. Daniel, Serra, Deodato, eu sou muito cético porque eu me pergunto quantas concessões de TV custam uma CPI do Palace. Na hora de botar esse projeto na mesa, conhecendo a base de apoio ao governo, estou falando só da base de apoio ao governo, não estou falando dos oposicionistas ao governo. Quem vai abrir mão
de suas concessões de rádio e televisão? Eu me pergunto. E vocês se perguntam. E se o governo Dilma teve em algum momento capital político para fazer uma lei de meios igual a lei de meios da Cristina Kirchner, hoje ela tem menos capital político. Outro ponto de reflexão para vocês que desejarem ir ao Encontro Nacional dos Blogueiros em Brasília, o segundo, deveria ser o seguinte: o ministro Paulo Bernardo quer fazer uma banda larga universal de 1 mega de capacidade e R$30 por mês. Isso é o que ele diz. Isso ele diz que é a exigência da presidenta. Eu também sou cético. Eu acho que devemos levar em consideração, e eu transfiro para vocês, meus colegas de blogosfera, a minha preocupação com o fato de que, na minha opinião, o Plano Nacional de Banda Larga corre hoje um sério risco. O risco de ser capturado pelas telefônicas privadas, aquelas que, como a Oi, no meu blog eu chamo de Broi, servem tão bem na telefonia